Boa noite, irmãos. A graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos hoje à pergunta de número 60 do nosso Catecismo de Heidelberg. Como vocês devem estar cientes, nós encerramos a parte que fazia a exposição do Credo Apostólico e agora nós iniciamos a parte do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre a justificação, tá? A justificação é essa porque qual o link, né, com o catecismo que o catecismo faz entre o credo apostólico e a justificação? É a fé, tá? O link está na fé. A verdadeira fé, ela tem um conteúdo que é exposto aqui, esboçado de forma resumida no credo, tá? E aí salta-se da fé, de uma verdadeira fé, para a parte da justificação. Nós cremos que nós somos justificados pela fé, tá? E este ponto é um ponto central no que diz respeito ao cristianismo, não é? Algo que é distintivo entre as igrejas que são evangélicas, as igrejas cristãs e as demais, é justamente o fato de que nós professamos que somos salvos pela fé e não pelos nossos méritos ou pelas nossas obras. Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos justificados também pela fé e, distintamente de muitos outros tipos de credo, não são as nossas boas ações ou algum tipo de evolução da nossa aura, alguma coisa desse tipo bem místico assim, ou uma reencarnação, que você vai se tornando uma pessoa melhor até se tornar um ser iluminado. Não, nós cremos que nós nascemos em pecado e por causa da misericórdia de Deus e do seu amor manifesto em Cristo Jesus, nós somos salvos. E o que nós fazemos para obter isso? Nós cremos, tá? E afirmamos ainda que a própria fé que nos é outorgada para que creiamos é uma dádiva, um presente, um dom do Pai Celeste, nosso Senhor Deus. Então, em última análise, o cristianismo é a religião onde o homem não busca a sua própria redenção, mas ele é redimido graciosamente por Deus. E esse é um ponto distintivo quanto às demais religiões, né? A ideia majoritária nas demais religiões é o homem indo até os céus. Se você lembra da imagem da Torre de Babel, é basicamente isso, é o homem trabalhando de forma ordenada, usando toda a sua capacidade para então chegar até aos céus. Mas o cristianismo é o contrário, é Deus se encarnando, tornando-se homem, para então poder levar-nos aos céus. Não é o homem pela sua força que escolhe ser salvo, nós cremos que Deus, pela sua graça, é quem salva. Então este é um ponto fundamental na fé cristã. Se você lê a Bíblia, se você lê as Escrituras Sagradas, se você tem conhecimento a respeito do Evangelho, se você tem começado a sua caminhada na fé cristã, entenda e faça essa distinção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É Deus quem salva, a salvação, a obra redentiva, até o próprio ponto de nós podermos ser salvos, né, de existir um mediador, já está ali arraigado a misericórdia e a bondade de Deus que providenciou Cristo Jesus, né, que ordenou este meio para a nossa redenção. Então, a salvação é uma obra de Deus. Ele criou, ele salva, né? A ele somente deve ser dada a glória pela sua obra, tá bom? Então, isso de forma introdutória, né, nós já vimos na terça-feira que há alguns proveitos em nós crermos neste conteúdo da fé. E agora a pergunta de número 60 diz o seguinte:
Inclusive é uma resposta bem extensa, eu coloquei o texto aí, tá? Você pode ler com cuidado, ler com atenção e tem as referências também, tá bom? Coloquei no início do vídeo. Pergunta: como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar este dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Olha aí, que maravilha, tá? O ponto da questão é: como é que nós somos considerados justos diante de Deus? O que é necessário para que o homem seja considerado justo diante de Deus? E nós vamos ver aqui algumas referências que o catecismo lista, tá? O texto sagrado demonstrando a justificação e como ela funciona. O texto de Romanos capítulo 3, de versículo 21 a 28 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É interessante a abordagem do apóstolo Paulo, porque por muito tempo, dentro do judaísmo, nós vamos encontrar uma característica, inclusive você pode já ter pensado desta forma, eu pensei por muito tempo também desta forma, de que na antiga aliança o homem ele era justificado por causa da obediência aos mandamentos. De alguma forma ele cumpria a lei, então ele era considerado justo. Paulo vai dizer que não é bem assim. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E essa justificação ela ocorre mediante a fé. Mesmo aqueles que pecaram antes de que Cristo fosse encarnado, os pecados dele eles foram vindicados em Cristo Jesus, eles foram punidos e colocados sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, na sua tolerância, aguardou para que ele mesmo fosse o justificador, né? Então, a ideia da autojustiça ela não deve existir no meio cristão. A justiça de Deus ela é satisfeita mediante a fé em Jesus Cristo, certo? Veja, ainda, Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós já vimos isso no início do catecismo, a questão de se podemos ser salvos pela obediência. É evidente que não, né? Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei, tá? Então, reforça-se o ponto. Pelas obras e pela obediência aos mandamentos, pela satisfação perfeita da lei, ninguém pode ser salvo, a não ser alguém que de fato tenha nascido sem pecado e cumprido perfeitamente
a lei. E essa pessoa é única, é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós somos justificados mediante a fé nele, e não mediante as nossas próprias obras ou a nossa própria obediência. O texto chave, né, o texto mais conhecido a respeito da salvação é justamente o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu acredito que quanto a isso não há mais o que se discutir. Ninguém é salvo por obras, para que não tenha do que se gloriar. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e essa fé é dom de Deus, tá? Nenhum homem pode salvar a si mesmo. Deus é quem salva, tá? Então isso fique muito claro para todos nós. Temos que recordar isto com a frequência, que fomos alvos de um amor imerecido para sermos libertos de um preço que não podíamos pagar. E na verdade não desejávamos ser libertos, mas somos amados e então recebemos vida em Deus. Tá? Então toda a honra, toda a glória, todo o mérito reside na misericórdia e na graça do Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Tá? Veja só ainda o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Quando nós atentamos novamente para a pergunta como você é justificado diante de Deus? A justiça procede de Deus mediante a fé. O próprio Deus que ordenou este caminho para a redenção. A fé em Cristo Jesus. Ele manifesta o seu amor e salva a todos aqueles que creem no seu Filho. Nós temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é o meio ordenado pelo Senhor para que todo aquele que vai até Cristo, atendendo ao chamado eficaz de Deus, tem os seus olhos abertos, reconhece o Senhor como seu Redentor, confessa os seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo, a justiça de Cristo lhes é imputada. Tá? Isso vai ficar claro também no decorrer da resposta que nós lemos. Veja, quando ele fala que é salvo por meio de Cristo, ele não ignora o fato de continuar sendo um pecador, Nós sabemos que é uma realidade, nós ainda somos pecadores, mas mesmo assim, entendendo que não há mérito nenhum em nós, e aí é importante ressaltar aqui o texto de Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 6, o Senhor falando a Israel: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Mais uma vez o Senhor enfatiza: vocês não são libertos e salvos por causa da justiça de vocês. É por causa que Deus amou o seu próprio nome, amou aqueles aos quais ele elegeu. Há ainda o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, e mais uma vez o Senhor enfatiza: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Então o Senhor Deus, ele propôs a si mesmo fazer um povo e ser o Deus deste povo, e fazer deste povo o seu povo, não é? Então é por amor de si mesmo, é por amor da sua glória, é para cumprir as suas próprias promessas que o Senhor Deus tem usado de misericórdia e de graça. Não é? O alvo final é a manifestação da sua glória. Certamente é evidente que o Senhor revela também a sua face amorosa, mas o objetivo em torno desta obra redentiva não é e nunca foi, o centro não é e nunca foi o homem. O bem do homem, o prazer do homem, não. É manifestar a glória deste Deus, Criador e Redentor. É manifestar também a sua justiça.
Então, o propósito da história, o propósito da história da redenção, da encarnação do Filho, do perdão de pecados, dessa satisfação da justiça, tudo isso gira em torno da manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Tá? Então, não se engane quanto a isso. Você não é o centro, você não é o propósito, você não é o alvo. Tudo que foi criado, que foi formado, ele tem esta finalidade, manifestar a glória de Deus. Inclusive, a humanidade, não é? Os homens. Então, estes homens pecadores, eles continuam sendo pecadores, embora sejam considerados justos diante de Deus, mas entenda e fique muito claro que não é, e até a própria estado de depravação e a continuidade da nossa luta contra o pecado vai ainda reforçar que, de fato, se não fosse graça e misericórdia, nós não poderíamos manter a nossa salvação. Se não fosse Deus nos dando a justiça de Cristo, não é? Nos fazendo justos por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo, mesmo que nós tivéssemos nenhum pecado e fôssemos perdoados pontualmente, no momento seguinte nós não teríamos condições de manter a nossa salvação. Então nós cremos, somos salvos, somos justificados e continuamos crendo, porque sabemos que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, tanto os do presente como os que ainda cometeremos. Isso de forma alguma vai nos fazer olhar o pecado de forma leviana, como se nós pecamos e já somos perdoados. Não, o pecado é algo odioso, é algo terrível, mas nós precisamos entender que se não for a bondade do Senhor e a sua misericórdia e a justiça de Cristo, nós estamos completamente perdidos. Tá? A resposta enfatiza isso, não é? No catecismo. Sem que houvesse em mim nenhum mérito, somente pela sua graça, imputa-me perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Nós somos amados de Deus, nós não somos mais inimigos, agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós que éramos alheios ao Senhor, agora temos um novo e vivo caminho e temos livre acesso ao nosso Pai. Podemos usufruir dos meios de graça, nós podemos orar, nós podemos ouvir a sua voz pela palavra, nós recebemos o Espírito Santo da promessa, nós desfrutamos da comunhão entre os irmãos, da congregação dos santos. Estes benefícios nos foram outorgados em Cristo, por causa dele, por causa dos seus méritos. E mesmo nós ainda sendo imperfeitos, nós já gozamos destes privilégios. Tá? Para encerrar, a última parte da resposta diz: se tão somente aceitar este dom, crendo fielmente com o coração, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. O que fazer então para ser salvo? Essa pergunta ela surge no Novo Testamento. Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Tá? Quem é que nos faz crer de fato? É o Espírito Santo de Deus. Tá? O fato é que aqueles que o Senhor chama por meio da pregação do Evangelho, por meio da palavra, do ouvir da palavra, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eles não apenas ouvem a palavra, mas eles respondem a essa mensagem evangelical. Eles ouvem a palavra do Senhor, lhes dá o seu Espírito, abre os seus olhos, lhes dá nova vida, lhes traz o arrependimento e eles confessam. Eles creem. A fé ela não fica oculta, escondida, não, eles professam. Eles creem, testemunham. E esse é um processo que acontece naturalmente, à medida que você conhece Cristo, conhece o Evangelho. Aí você vai visitar uma igreja. Não é o simples fato de você ir na frente e dizer, eu aceito, que isso te faz de ti um salvo. Não. Você precisa conhecer o Evangelho. E num determinado momento você vai confessar, mesmo que não seja dentro de um templo. Lembre do etíope, né, que ele é questionado, você crê nisto? Eu creio. O que me impede de ser batizado? Sim, ele cria, não estava na igreja, estava em uma viagem. Né? Então o ponto é esse, é natural para aqueles que conhecem o texto sagrado, que têm o Espírito Santo e recebem o dom da fé da parte de Deus, que eles professem esta fé, crendo, testemunhando o seu credo. E em crer,
né, professando esta fé, demonstrando que de fato nascemos de novo, nós gozamos de todos estes benefícios, tá? Entenda, a fé que é o dom de Deus que nos faz então merecedores de todos estes benefícios. Merecedores, por assim dizer, né? Que nos concede graciosamente todos estes benefícios. Não é a simples profissão dos lábios, né? É dizer eu creio, eu aceito. Não, essa fé ela precisa ser sincera, né? O Espírito Santo precisa de fato habitar nos corações. Há uma nova vida, uma transformação. Há o amor pela lei de Deus. Há um novo nascimento. Alguém que nasce de novo, ele tem evidências, ele dá frutos. Não é simplesmente se tornar membro de uma igreja, mas crer de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso vai transformar a sua vida, tá? Você não será mais o mesmo a partir do momento em que você crê que Cristo é o Filho de Deus, crer na sua palavra, crer que a palavra é a verdade, a buscar conhecimento nesta palavra, ser moldado por essa palavra, amar aquilo que Deus ama, condenar aquilo que Ele condena, abandonar as suas práticas que outrora faziam parte da tua vida, mas agora elas não encontram mais lugar. Então, o novo nascimento é algo transformador, tá? Não considere tão somente o ir à frente, como se tornou comum no meio das igrejas evangélicas. É mais do que isso, tá? Mas, respondendo a esse chamado eficaz pela fé, né, pela obra de Deus, você se torna aí alvo de todos estes benefícios. A justiça de Cristo, a santificação, a comunhão dos santos, os meios de graça, o selo da promessa, o Espírito Santo. Todos estes benefícios gratuitamente nos são outorgados em Cristo Jesus. Tá bom? Então, quando perguntarem como é que você é justo diante de Deus, a resposta pode ser só a primeira parte, somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Como você pode ser considerado justo diante de Deus? Apenas pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Não importa as outras coisas, no que diz respeito à salvação, tá? É importante enfatizar isso. Quando a pessoa diz, você só é salvo pela fé em Cristo e as outras coisas não importam, não estou dizendo que, beleza, você disse que crê em Cristo e agora vai viver como se fosse... Não. No que diz respeito à salvação, a fé em Cristo é suficiente. Mas quem nasceu de novo, quem crê em Cristo, anda como Ele andou. Ama a sua palavra, ouve a sua voz. Estas são as outras coisas. Elas não salvam, mas são evidências de que você de fato nasceu de novo. Tá bom? Que ama a lei de Deus, ama a casa de Deus, ama a presença de Deus, né? Então, queridos, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe e nos dê um final de semana aí abençoado. Juntos, lembrando, no domingo nós temos culto pela manhã, culto dominical, às 9 horas da manhã. E teremos também o culto solene às 19 horas aqui no templo. Rua Roberto Maranhão, número 80, bairro de Nazaré. Que o Senhor vos abençoe.